Muito bem, todos aqui no Baú do Trader. Se você está chegando agora, já coloque ali o seu joinha, curta aqui o vídeo. Não se esqueça de colocar o sininho para receber também os próximos e se inscreva aqui no Baú do Trader. Hoje nós vamos fazer alguns cálculos, né? Temos que fazer algumas contas depois desse pregão minguado, né, de início de 2025. Se não fosse o chapa branca tentando puxar ali e tal, né? Eu já comentei com vocês, a Ibovespa é uma bolsa realmente irrelevante. Ela é uma bolsa de commodities e de empresas semi-estatais. Então, se você ainda perde tempo com Ibovespa, sinto muito. Mas é o que eu tenho aqui para mostrar para vocês nesse início de ano, né? Muito bem. Num gráfico diário aqui, todo aquele descolamento daquele canal, do longo canal de agosto, quando aquele pessoal dizia que o pior já tinha ficado para trás. Vocês se lembram disso? Em junho eu havia alertado. O pior vem no segundo semestre. Bom, vejam a figura que se formou aqui. Ele vazou aqui, chegou ali a quase 1% de queda, e aí o chapa branca entra e segura e tal, e fecha ali praticamente na estabilidade. Evidentemente que o temor é romper esse patamar que eu já havia mostrado aqui, vamos dizer, vamos arredondar aqui 119.500 pontos. Então todo mundo está olhando esse nível aqui, desse suporte aqui, e realmente ele parece que já está testando, né? Ele vem e faz ele molha o bico, né? Dá aquela testada aqui, né? E aí tenta fechar aqui no meio do caminho, quase praticamente no 0 a 0. Eu me divirto muito com os prognósticos. Eu vou fazer um vídeo, estou reunindo material de longa data de todos os prognósticos de início de ano, né? Como a economia ela virou uma ciência exata, o cara ele não tem a humildade de dizer assim, eu não sei o que vai acontecer até o final de 2025. Eu não tenho a menor condição de cálculo nenhum. Mas como ele tem que passar para você a ideia de que a economia é exata, ele faz o cálculo, ele sabe onde vai estar o Ibovespa, quanto vai ser a inflação, qual vai ser o PIB, olhando um ano para frente. São 12 longos meses. E o empresário raiz que está ali na sua padaria, na sua mercearia, na sua transportadora, na sua oficina mecânica e tal, ele não está nem aí olhando esses prognósticos nos jornais. Não está nem aí. Ele segue pelo instinto. Então esses prognósticos não servem para absolutamente nada. É um grande chute. Eu nunca fiz prognóstico. Eu simplesmente estou seguindo uma tendência. E ó, se a tendência mudar a direção, eu vou mudar para cá. Eu nunca fiz prognóstico. Nunca. Né? Porque fazer prognóstico é você realmente, ou você é desonesto intelectualmente, ou você realmente é um total idiota, né? Porque não serve para absolutamente nada, né? Na Morte da Economia, que é um livro do Paul Merud, ali meados dos anos 90, ele já afirma isso. A dimensão do erro em cálculos macroeconômicos, da econometria, ela é maior do que a precisão que você tenta passar para o número que você aponta. Entende o que eu quero dizer? Então, né, a dimensão dos erros coletados em todas as amostras que você coleta de dados do passado é porque já aconteceu. E você coloca no seu modelo, a margem de erro é tão grande e você chega lá e diz que não, a inflação será... É por isso que o Boletim Focus ele corrige as posições toda semana. Você já viu coisa brilhante você acompanhar o Focus? Não é fantástico você acompanhar durante 52 semanas do ano eles mudando as estimativas de PIB, inflação, dólar? Não é curioso isso? Não é curioso uma coisa dessa? Você vai fazendo o que? Ajustar meta. Como é? É lá né? Atingir meta. Né? No Excel, né? Você põe a função e diz quanto deve ser tal variável para o resultado final ser este. Tá certo? Pois muito bem. Então, eu me divirto muito e eu já havia mostrado isso na live lá no Modernidade e eu vou mostrar agora para vocês isso aqui. Olha que pantomima. Vejam isso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês aqui, ó.
eu já tinha cantado a bola para quem acompanha aqui o canal. Todas as desculpas para o fracasso da economia no Brasil em 2025, a culpa será de quem? Não é mais do Bolsonaro. Por 2 anos era do Bolsonaro, era o legado, né? Como ministro da Fazenda, com a maior cara de pau, diz que eles receberam uma economia em frangalhos, um país destruído. Então, né, por isso. Olha isso aqui, ó. Em 2025, Trump soma-se a antigos entraves na América Latina. O jornalista ele já capturou a mensagem. O jornalista mestrado ele já capturou a mensagem, né? Então, olha lá. Economistas afirmam. Que economista? Economistas afirmam que MAGA Economics de Donald Trump prejudicará o crescimento. Olha que fantástico, né? Equipe de Trump abre série de potenciais conflitos de interesse no setor financeiro, né? Então, quer dizer, a nossa... Só que, é claro, aqui embaixo o tonto, né? Ele não pode dizer que o Bolsa Argentina dispara no primeiro pregão do ano. Mas, em 2025, Trump soma-se a antigos entraves da América Latina, né? Então, evidentemente, se a gente pegar aqui a matéria, olha lá, eles vão querer colocar que o crescimento econômico da América Latina que patinou deve enfrentar o risco de uma nova onda de tarifas de importação sob o mandato de Trump, não sei o que tal. Então, eles já estão colocando a conta no Donald Trump. Então, é sensacional, né? Já estão colocando a conta no Donald Trump. Tudo que der errado, assim, a gente fez tudo certo, mas aí teve o Trump, entrou o Trump. Entendeu como é que é fácil? Né? Como é fácil? Bom, muito bem. Pegando então aqui a calculadora, eu fiz aqui uma cola, certo? Olha aqui, eu fiz uma cola aqui, tá vendo esse gráfico aqui que eu estou mostrando aqui para vocês? Aqui, né? Essas linhas aqui, assim, eu sei que não dá para ver nitidamente, né? Porque tá muito distante. Mas eu vou explicar para vocês o que são essas linhas aqui. Eu montei num gráfico aqui, desde janeiro de 24 até dezembro de 25. Então, esse gráfico aqui ele tem 2 anos aqui, né? São os 2 períodos que vocês veem aqui, né? Na horizontal aqui, né? Na abscissa, como se diz, né? E eu coloquei aqui em base 100, então esse número que está aqui é o 100, da minha referência de largada em janeiro de 24. E aí, essa linha que está aqui, essa pequena linha aqui, que está aqui, essa linha eu coloquei propositadamente em verde, ela sobe, né, no CDI acumulado. Então, em 24, o CDI acumulado em 10,88. Tem essa linhazinha verde que vem aqui. E a linha vermelha que vem para baixo é a Bolsa. Não, evidentemente, como uma linha reta, porque ela teve toda aquela volatilidade, né, como o jornalista gosta de falar, ela caiu 10,36%, menos 10,36%. Então, na base 100, significa, em termos brutos, que se você capitalizou no CDI, você chegaria aqui na linha verde, aqui, em 110,90. Então, você saiu de 100 mil reais, e você chegou a 110,9 bruto. Por outro lado, se você investiu no Ibovespa, no BOVA11, dos 100, você agora tem 89,64 bruto. Bom, aí eu coloquei mais um ano, que é agora 25. Que essa é a coisa que a pessoa muitas vezes ela se ilude. Porque como o CDI vai continuar subindo, só que agora a linha verde aqui, ela aumenta a inclinação. Por quê? Porque se o CDI médio foi de 10,89 em 24, eu arbitrei um CDI médio de 13. Como nós estamos em 12, vamos dizer que vai a 14. E fique metade do ano, por hipótese, em 12, como se fosse, e metade do ano 14. Então é uma conta muito simplista. Então vamos dizer que a média foi 13,
só para facilitar o cálculo aqui. Evidentemente que de 10,86 para 13, a inclinação, por isso que a linha verde ela aumenta a inclinação. Se você pegar então os 2 anos a partir da base 100, que é o início aqui, capitalizando, né, 10,86 mais 13, juros sobre juros, nós chegamos a 125,29, ou seja, você aplicou 100, depois de 2 anos, bruto, você tem 125,29, esse ponto final aqui. Né? Então, a grosso modo, são 25% em 2 anos, bruto. Tá? A linha vermelha que fez você mergulhar para 89, eu fiz essa linha azul aqui, veja a inclinação. Isso aqui, inclusive, você mede com relação a risco. Para você assumir uma inclinação dessa, o nível de risco que você tem que assumir é muito maior do que na linha verde, por exemplo. Por isso que muito fundo ele fica desenquadrado, ele não consegue mais voltar para conseguir enquadrar o CDI, porque no regulamento, os parâmetros que estão ali do fundo não permitem ele se alavancar. Ele alavancava 3 vezes, ele vai ter que alavancar 5. Quais as posições tomadas nisso, aqui? Ele não consegue. Mas vamos dizer que você está livre, né? Fundo livre, né? Como é? Tinha no passado, chamava ações livre. Posso fazer o que eu quiser. Não eram os indexados, era fundo de ações livre. Então, se ele está no 89,64 e ele tem que chegar no 125,29, você fazendo uma conta simples, qual é a valorização que ele tem que ter nos próximos 12 meses para ele empatar com o CDI? Veja, depois de 2 anos, você sofrendo com esse V que formou aqui, ó, né? Tá vendo esse V aqui? Para você voltar no ponto aqui do CDI. Por isso que eu não fecho a conta. É risco demais você pagando 2,20, certo? Para depois ir lá e empatar com o CDI 2 anos depois. Essa taxa de capitalização em 12 meses deveria ser 39,8. Ou seja, o Ibovespa teria que, a partir desses 120 mil pontos, vamos dizer que é 120 mil, então eu vou colocar aqui 120 mil, e vou multiplicar por 39,8 vezes. Ah, sim, ela tem que bater 168 mil pontos, 167,7. 168 mil pontos no final, que era o que vários magnânimos diziam no início de 24. Eles já diziam isso quando ela estava liberando 130 mil pontos. Então, muitos deles diziam que ia 170 mil, lembra? 160, 170 mil. Então, vejam a pirotecnia que o cara tem que fazer. Tem que subir em um ano 39,8 para você empatar com o CDI de 2 anos. Então, vocês entendem porque eu tinha dito no vídeo anterior que se esqueça a bolsa nesse ano? Esqueça a bolsa nesse ano, mas a culpa é do Trump. A culpa é do Trump. Tudo ia dar tudo certo. Tudo estava indo muito bem até o Trump ser eleito. É o que o jornalista mestrado vai ficar repetindo ao longo de 2025. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil a continha aqui. Façam a conta, façam a conta. Depois que você escolou realmente ali, né? Você imagina? Né? Sem falar da inflação, né? Que vem comendo o cidadão pelas beiradas, né? Mas teria que subir ali quase 40% no ano para você empatar com o CDI depois de 2 anos. Não é à toa que no jornal aqui, tem outra matéria interessante aqui que eu vou colocar para vocês, que é aqui, ó. Empresas revêem planos de emissão de debêntures no início de 2025. Ah, é lógico, né? Com o juro nesse patamar, quanto que tem que pagar uma debênture dessa para você correr o risco privado, né? Então, assim, quem captou, captou, né? Boa sorte para quem comprou aquelas debêntures incentivadas, se é que o cara vai conseguir te pagar, né? Se ela está indexada, né? CDI mais tanto, IPCA mais tanto e tal, né? Então, é uma boa sorte para quem entrou nessa roubada, né? Que era transferir, os bancos transferiram, terceirizaram a bucha, né? Eles não querem emprestar para a empresa, não querem emprestar,
né, que é a função principal de um banco, né? Não, eles terceirizaram para sardinhas. Compra aí, pessoal, compra aí. Você agora que assumiu aí a bucha, comprando a debênture dessas empresas e tal, não é para grandes investimentos. A maior parte é para pagar a dívida antiga, né? Então ele só está rolando, né? A dívida, né? É um follow-on de dívida, digamos assim, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradeço quem acompanhou o vídeo até esse momento. Não deixe de se inscrever aqui no canal, colabore aqui com o Baú do Trader, eu não ganho nada com isso, certo? Não estou vendendo produto nenhum, nem curso, tá certo? Então, se inscreva no canal, coloque o joinha que se ajuda muito o Baú do Trader.